Pronto, e olá a todos, bem-vindos ao webinar de como avaliar uma ação. Neste webinar eu vou-vos explicar, o título é muito explicatório, mas eu vou-vos explicar o meu processo pessoal de como avaliar uma ação, quais é que são os métodos, quais é que são as características que eu olho numa ação para considerar se a ação é uma ação que eu devo integrar no meu portfólio ou não. E então o webinar vai ser assim, está bem? Deixar-vos também presente e que esteja presente durante todo o webinar, que eu no final vou deixar 15 minutos para que possamos ter aqui um pouco de pergunta e resposta, caso haja alguma pergunta por responder. Está bem? O meu nome é Guilherme Bica e vou ser o speaker deste webinar de hoje, visto que já invisto em ações há vários anos e vou estar hoje a tentar partilhar um pouco do conhecimento que tenho convosco. Minha área de especialização é Economia e Finanças na Universidade em Cambridge e trabalho na Teletrade na qualidade de gestor e analista de mercado. Teletrade em Portugal. Todos vocês estão aqui, portanto é assumível que todos vocês têm algum tipo de interesse nos mercados financeiros, então decidimos colocar aqui este slide para vos poder pôr a par ou corrente daquilo que se tem passado nos mercados financeiros nos últimos tempos, mas em particular no dia de hoje. E no dia de hoje, no sentimento de mercado, está a ser de apetite pelo risco, sendo que as bolsas europeias estão a negociar novamente no verde pela terceira sessão consecutiva. O mercado acionista é o mercado em que hoje vamos estar a dar um foco especial. Depois da correção da semana passada, parece que os índices estão a recuperar das perdas, na sequência das fortes oscilações no mercado de obrigações. Depois dos receios em torno da inflação, o que levou a um aumento de taxas de juro e queda dos índices acionistas, parece que os investidores se mostram mais focados na recuperação da pandemia. No mercado cambial, o mercado Forex, habitualmente chamado, o euro tem continuado a recuperar alguma força na sequência de sessões consecutivas de queda. O par de moedas euro-dólar chegou a tocar em mínimos de 5 de fevereiro, mas tem ganhado terreno face ao dólar, que volta a ser penalizado pela procura de ativos de maior risco por parte dos investidores. No que toca ao dólar, tem vindo a perder força nos últimos dias, depois de uma recuperação no final de semana. Aqui um bocadinho no mercado do petróleo, das energias, o crudo volta aos ganhos no dia de hoje, depois da correção de quase 3 dólares por barril no início da semana, também com um otimismo à volta da recuperação dos índices acionistas e investidores à procura de mercados de maior risco. O ouro tem estado em queda e já se encontra em mínimos de junho, depois do que foi os comentários por parte da Fed sobre a evolução das taxas de juro. Esta, sim, é a vista geral daquilo que está a acontecer no mercado. Depois podemos conversar um pouco sobre o mercado no final, nas perguntas e respostas, mas de uma forma geral é isto que tem estado a acontecer. Informarmos aqui um bocadinho também da corretora, a corretora com quem vocês estão aqui hoje num webinar, é a Teletrade. É uma corretora legalizada e regulada na União Europeia, que opera há 26 anos, estando em Portugal há 6 anos. O nosso escritório de representação em Portugal é numa rua transversal à Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, e posso desde já convidar-vos a todos para nos visitarem, uma vez que as condições sanitárias estejam mais favoráveis e que o escritório esteja aberto, naturalmente, visto que agora estamos todos em teletrabalho. Como estava a dizer, somos regulados e legalizados pela SAISEC, MIFID e, em Portugal, pela CMVM. Somos uma corretora que opera em mercado cambial, no mercado dos índices, mercado dos metais, mercado das energias, mercado das criptomoedas e o mercado que hoje lá está, vamos estar a dar um especial foco no mercado acionista. Ok. Sabemos que para muita gente o mercado acaba por ser um sítio estranho, com muitos conceitos difíceis, e para nós a educação acaba por ser um pilar fundamental. Ok? Nós temos webinars gratuitos, à semelhança deste que todos vocês hoje decidiram participar. Temos webinars gratuitos, temos webinars estes aqui que são abertos a toda a gente, temos webinars exclusivos a clientes, as nossas masterclasses. Este webinar que vocês estão a participar hoje é muito dedicado à explicação do que é o mercado financeiro, ao passo que a masterclass já é mais o debate do mercado financeiro, o que é que tem acontecido, qual é que é
as perspectivas de futuro e também fazíamos isto aqui à base da educação remota. Também fazíamos outrora educação no escritório, educação presencial. Infelizmente agora, devido às condições pandémicas, não tem sido possível, naturalmente, juntar as pessoas no escritório, mas estamos então a dedicar e a reforçar tudo aquilo que temos na educação remota. Inclusive temos grupos exclusivos a clientes, onde o nosso analista sénior Frederico Aragão Moraes vai explicar-vos tudo aquilo que tem estado a acontecer no mercado, fazer 2 lives por dia, um às 9 da manhã na abertura do mercado europeu, o outro às 2h30 da tarde na abertura do mercado norte-americano, onde vocês, lá está, podem fazer perguntas, podem tirar todas as dúvidas que existam. Tudo isto, lá está, como vos digo, exclusivo a clientes. Aberto a toda a gente. Há mais este tipo de webinars onde explicamos os mercados financeiros e, neste caso, onde vamos explicar como é que se avalia uma ação. Como vos disse, vamos ter a Masterclass desta semana, vai ser amanhã, às quintas-feiras, está bem? Das 6 às 7, ao mesmo horário de hoje. E também vamos ter um webinar gratuito para toda a gente de introdução ao mercado de criptomoedas no dia 10 de março, está bem? A Masterclass, como vos disse, é exclusiva a clientes. No entanto, se vocês tiverem interesse para poderem perceber exatamente qual é que é o nosso nível de mercado, o nosso nível de qualidade de serviço, não há problema nenhum de vocês participarem na Masterclass de amanhã, ok? Eu amanhã ligo-vos a todos vocês, ou o gestor que vos aqui trouxe vai-vos ligar, alguém vos vai ligar amanhã e vamos perguntar se vocês têm algum interesse em participar na Masterclass de amanhã. Não há problema, de uma forma experimental, uma única vez, não há problema de participarem então na Masterclass de amanhã e vão poder ver o nosso nível de serviço, está bem? Caso toda esta educação que nós trazemos para os nossos clientes e não clientes não seja suficiente e para muita gente não é suficiente, porque os mercados financeiros é um local muito difícil, com muitos conceitos muito difíceis muitas vezes de perceber. Existe sempre uma outra ferramenta que nós na corretora temos disponível, que é o copy trading. O que é exatamente o copy trading? O copy trading é a possibilidade de vocês, não sabendo absolutamente nada de mercados, poderem copiar as trades de alguém, um master trader, que neste caso já tenha experiência e já tenha provas dadas de que é um bom trader e que é um trader lucrativo. Okay? A forma como isto é processado, no fundo, é a criação da vossa conta, que é depois sincronizada à conta do trader, e cada vez que o trader fizer um movimento na conta pessoal, na conta dele mesmo, na vossa conta, é exatamente o mesmo movimento, vai ser replicado, ok? No entanto, como todos vocês de certo sabem, não existem almoços grátis, ok? Qual é que é o objetivo do trader em deixar-vos copiar as trades dele? O objetivo do trader é a comissão que receberá pelo lucro que fará nas vossas contas. Ou seja, vamos supor que o trader vos cobra uma percentagem de uma comissão de 10%. Se o trader vos fizer X%, 10% desse X, 10% desse valor que o trader vos fez de lucro na conta, apenas sobre o lucro, volta para a conta do trader, está bem? E ele é pago desta forma. Há também o reverso da medalha. Caso vocês sejam um bom trader, já tenham um track record respeitável e com um lucro sustentável, nós podemos também chegar aqui a uma hipótese de vocês próprios se tornarem master traders e terem assim este rendimento extra, aquele que já têm nos mercados financeiros, porque só seriam aceitos tendo boas capacidades para os mercados financeiros. Então poderiam também tornar-se master traders, ou um dia que decidam negociar por conta própria e estejam confortáveis e estejam com um bom track record, podem também fazê-lo. Este aqui é o ranking que foi tirado hoje mesmo. É o ranking que está na Teletrade, ok? Todos vocês têm acesso a isto que estão a ver, e é mostrar-vos os nossos 3 melhores traders, neste caso é o top 3, sendo que o melhor é claramente aí o Xeon, com 1171% de lucro, ok? Isso aí é lucro.
e nós temos muitos mais traders. O link para ver isto é este mesmo aqui, este que vocês conseguem ver. Eu a seguir mais tarde depois posso-vos mostrar no site exatamente onde é que vocês podem encontrar este link, este ranking, para poderem fazer uma melhor análise aos traders que nós temos disponíveis. Ainda assim, por agora, ficam aqui com o top 3. Mais tarde eu posso depois mostrar-vos o ranking total. A adicionar é esta ideia de a possibilidade de um rendimento extra. A Teletrade dá a oportunidade de receberem algum rendimento extra trazendo-nos clientes. Ou seja, como é que isto na prática funcionaria? Na prática, vocês, se tiverem um amigo, dois, que achem que seriam, têm interesse nos mercados financeiros, podem nos trazer até nós e depois recebem então uma recompensa por isso. Depois, caso haja aqui a possibilidade de algum de vocês que está a ver este webinar de se tornar nosso afiliado, não hesitem em perguntar ao gestor que vos vai ligar amanhã um pouco mais de informações. Isto aqui é apenas aqui assim uma ideia daquilo que vocês podem ter enquanto clientes da Teletrade, está bem? Ok. Vamos então dar início ao webinar em si. Eu queria desde já dizer-vos que aquilo que eu vos vou apresentar hoje não é nenhuma fórmula mágica e eu vou-vos apenas apresentar um método que eu, pessoalmente, que felizmente tenho tido grande sucesso nos mercados financeiros, eu pessoalmente utilizo para decidir se uma ação faz ou não sentido para comprar, ok? Se algum dia alguém vos prometer uma fórmula mágica, desconfiem sempre, porque isso, tal coisa não existe, está bem? Eu quero-vos apenas mostrar o meu estilo e explicar o porquê de cada passo que dou para decidir se uma ação faz ou não sentido a compra. Ok? E quero ser claro também que o tipo de investimento que eu faço é um investimento fundamental. Ok? Ou seja, o que é que isto quer dizer para as pessoas que absolutamente nada sabem de mercados financeiros? Quer dizer que eu procuro ações desvalorizadas e procuro que elas e espero que elas subam para o valor correto e nessa altura vender, ou seja, comprar baixo, vender alto. Parece fácil, mas não é assim tão fácil. Mas no fundo, isto aqui é o investimento fundamental, ok? Uma vez que venda o investimento que fiz, procuro novas trades para voltar a fazer então o mesmo processo e é sempre assim que o faço. Agora, o ponto crucial deste método é exatamente aquele que vos disse, que é perceber exatamente qual é que é o valor real de uma ação, para depois podermos comparar com o valor a que a ação está a ser negociada no momento. Ok? É também importante para vocês que estão aí desse lado e assumindo que pouco ou nenhum conhecimento têm de mercados financeiros, é importante perceber que o nosso objetivo, o nosso trabalho enquanto investidores não é arranjar razões para investir numa empresa. O que é que eu quero dizer com isto? Existem milhares de empresas no mercado acionista e se nós formos a ver todas as empresas do mercado acionista, não vamos ter tempo para absolutamente mais nada, ok? Então, nós temos é que arranjar razões que nos justifiquem não investir numa determinada empresa. Isto quer dizer que se nós estivermos sempre à procura de razões para não investir numa determinada empresa, e essa empresa nunca nos der razões para não investirmos nela, então é um bom sinal de compra, ok? Quer isto dizer que devem sempre fazer, lá está, o método que eu vou hoje dizer-vos, que é aquilo que eu faço para procurar razões para não investir, e não necessariamente, lá está, depende depois do tipo e do estilo de investidor que vocês são. Mas este aqui é o meu método, ok? Eu procuro sempre razões para não investir numa empresa. Estou sempre à procura de que a empresa me dê razões a mim para eu não lá colocar o meu capital, ok? A adicionar a isto que vos disse, gostava também de deixar claro que uma empresa que seja boa para o meu portfólio não tem necessariamente de ser boa para o vosso portfólio, ok? E vice-versa, uma empresa que seja boa para o vosso portfólio não tem que ser boa para o meu portfólio, ok? As métricas que vamos analisar hoje são boas para mim, mas não têm necessariamente de ser boas para o vosso portfólio. Vocês têm que depois perceber isso por vocês mesmos, está bem? E perceber se as justificações que eu vos vou apresentar para cada métrica, se para vocês faz sentido. A primeira coisa que eu olho, então, quando estou a analisar uma empresa, é a market cap ou a capitalização de mercado, ok? O que é exatamente a capitalização de mercado?
no fundo, a fórmula está aí, é o número de ações que há de determinada empresa vezes multiplicado pelo preço por ação e representa o valor que o mercado está disposto a pagar pela empresa. Ou seja, se vocês fossem comprar todas as ações que estão disponíveis no mercado, pagariam esse valor, pagariam então a capitalização de mercado. Ok? Por exemplo, para vos dar um exemplo prático, se o preço das ações de uma empresa for de 20 dólares, porque a grande maioria dos mercados são em dólares e o mercado acionista que eu prefiro é o mercado norte-americano, é naturalmente em dólares. Se o preço de uma empresa for de 20 dólares e o número de ações for 100 mil, 20 vezes 100 mil dá 2 milhões, então a capitalização de mercado ou a market cap dessa empresa seria de 2 milhões. Ora, o que é que a capitalização de mercado me diz a mim se a empresa está desvalorizada ou sobrevalorizada? Porque, recordo-vos, é exatamente isso que nós estamos a tentar descobrir. Estamos a tentar descobrir se a empresa está desvalorizada ou sobrevalorizada. A capitalização de mercado não me diz absolutamente nada em relação a se a empresa está desvalorizada ou sobrevalorizada. Então, porquê é que eu olho para a capitalização de mercado? Olho para servir como referência e para deixar na parte de trás da cabeça relembrando-me qual é que é a capitalização de mercado da empresa para, no final, depois poder fazer uma comparação com a capitalização do mercado que eu considero que seja a real para a empresa. Ok? No entanto, nesta fase, não se olha, não nos quer dizer absolutamente nada. Também não se olha, nesta fase, para o preço da ação em si. Ok? O preço da ação em si não nos diz absolutamente nada. Enquanto que a capitalização do mercado, ao menos, nos diz também qual é que é o número de ações, o preço da ação não nos diz absolutamente nada. Ok. Desculpem lá. A próxima métrica que eu olho e que analiso é o P/E ratio, ou em português, o rácio preço-lucro, ou o índice preço-lucro. A relação de preço-lucro é uma das métricas mais utilizadas para valorizar uma ação em todo o mundo por todos os investidores e representa o que é que o mercado está disposto a pagar por uma ação baseada nos seus ganhos passados. Assim, isto significa que um P/E ratio, um PL, um rácio de PL mais baixo, significa que os investidores estão dispostos a pagar um montante mais baixo por cada dólar que recebem de retorno. Essencialmente, pode sinalizar uma empresa desvalorizada. Como vos disse, o contrário também acontece. Um rácio de PI mais elevado significaria uma empresa sobrevalorizada. Novamente, apenas este índice de preço-lucro não é suficiente para perceber se uma ação está sobrevalorizada ou desvalorizada. Não é suficiente, está bem? Apenas nos indica aquilo que o mercado considera desta empresa em particular. Ok? Para mim, no meu entender, um rácio de PL inferior a 20 é aquilo que eu procuro, ok? Eu procuro sempre empresas com um rácio de PL inferior a 20. Claro, esqueci-me de explicar, mas a fórmula também está no vosso ecrã. A forma como se calcula o índice de preço-lucro é pegar no preço por ação e dividir o lucro por ação e temos então o índice de preço-lucro. A próxima coisa que eu vos queria falar era dos relatórios contabilísticos. Ok? Os relatórios contabilísticos que vamos abordar hoje é a declaração de rendimentos, o fluxo de caixa e o balanço de património, ou então, como se chamam em inglês, balance sheet, income statement e cash flow statement. Vamos iniciar por falar um pouco sobre o income statement, que nos diz exatamente quanto é que a empresa recebeu no quarto passado, ou no ano passado, depende de qual é que é a data. O balance sheet diz-nos quais é que são as dívidas e quais é que são os ativos da empresa, e o cash flow statement diz-nos qual é que é como é que a empresa está a gerir o seu dinheiro. Então, aquilo que eu procuro ver no income statement, que é isto que estamos a ver aqui, isto aqui é apenas um exemplo, está bem? Não é um income statement real, é apenas um exemplo. Aquilo que eu procuro sempre saber, por norma, os income statements têm 3 a 5 anos para trás para poder haver uma comparação com os anos passados. E aquilo que eu procuro sempre saber é se nos últimos 5 anos, pelo menos nos últimos 5 anos,
se a receita da empresa tem vindo a crescer. E, usando este exemplo, a receita da empresa podem encontrar aqui total net sales, e em 2017 foi 229 e agora está a ser 260, ou seja, cresceu desde aqui para aqui. 3 anos é pouco para fazer uma boa avaliação, no entanto, foi o mais perto daquilo que eu preciso para vos explicar aqui, aquilo que eu procuro, que é ver um crescimento da receita, e então foi a imagem que eu decidi utilizar. A segunda coisa que eu procuro sempre saber é saber se o lucro tem vindo a crescer assim como a receita, ok? Porque receita e lucro são coisas diferentes, como de certo sabem. Há diversas empresas no mercado que, por exemplo, têm uma grande receita e pouco ou nenhum lucro. E está tudo ok, não há problema nenhum em haver perdas nas empresas. Muitas empresas perdem capital. Só não é ok é que durante um certo período de tempo, neste caso o período de tempo que eu pessoalmente escolho são os 5 anos, não haja uma evolução, não haja uma tentativa de chegar à rentabilidade. Porque as empresas, lá está, não há problema de perderem capital, mas eventualmente têm de ser sustentáveis. Não podem continuar para sempre a perder capital. Numa fase inicial, não há problema, na minha opinião, não há problema em perderem capital. Mas, eventualmente, a empresa tem que ser rentável. E eu gosto sempre de ver, então, um crescer do lucro da empresa. Tá bem? Então, aqui o que vocês podem ver é o lucro, gross margin. Em 2017, de 2017 para 2019 subiu. Lá está, novamente, eu prefiro sempre ver um time frame mais alto, ou seja, gosto sempre de ver 5 anos, 5 a 10 anos, mas 5 anos é o suficiente. E aqui de facto subiu, no entanto, dependeria sempre de como é que foram os outros 2 anos. Também de notar, e para que fique claro, isto aqui não é aquilo que a empresa leva para casa, por assim dizer. A empresa recebe isto de lucro sobre esta receita, ou seja, a empresa tem isto de receita, tem isto aqui de lucro, mas só fica para a empresa mesmo este valor aqui, está bem? Que é o Operation Expenses. Desculpem, Operation Income, que é este valor aqui, ok? Porque depois, ao lucro que eles têm, ainda vão subtrair uma série de despesas que a empresa tem para depois ficar com isto. Ok? Finalmente, outra métrica que eu também tomo sempre atenção e que também pode ser encontrada no income statement e que muitas vezes é ignorada, mas para mim é consideravelmente importante, é o crescimento do número de ações. Ora, no meu entender, e eu vou já explicar porquê, eu gosto sempre de ver uma empresa que está constantemente a decrescer o número de ações. Muitas vezes as empresas utilizam o aumentar de ações para fazerem a angariação de capital. Ou seja, para mim é bom sinal quando a empresa decresce o número de ações. Ou seja, quando a empresa, em vez de colocar mais ações no mercado, retira ações do mercado por via dos buybacks, que é, no fundo, quando a empresa compra a própria ação. Porquê é que isto é importante, exatamente? Porque significa que a empresa considera que a ação está desvalorizada. Se a ação estivesse sobrevalorizada, os donos da empresa não a iriam comprar, iriam deixar a ação no mercado. Ora, se a empresa está a comprar ações ao mercado, então significa que eles consideram que a ação está desvalorizada. Imaginem que vocês são donos de uma empresa e consideram que a vossa empresa deveria ser avaliada em 10 dólares por ação. 10 dólares. Se a empresa estiver no mercado acionista a 5 dólares por ação, a atitude certa é comprar ações da própria empresa. Porque depois, se a ação for aos 10 dólares, ou imaginando até que a empresa cresce que o valor da ação cresce para 15 dólares, vocês agora podem vender aquilo que compraram inicialmente por 15 dólares. Ou seja, comprar ações da própria empresa é um sinal ao mercado de que consideram que a empresa está desvalorizada. Ok? Lá está, isto é uma coisa muitas vezes ignorada, mas é um ponto muito importante, é um ponto-chave na valorização de uma empresa. Porque os CEOs têm mais informação que nós. E se eles consideram que a empresa está desvalorizada, quem sou eu para discordar da pessoa que tem mais informação que eu? A adicionar isto,
é também importante, porque imaginem que a ação, por exemplo, que a empresa tem, por exemplo, 10 ações. Em 2016, imaginem que a empresa tem 10 ações. Ao comprar, e vocês compraram uma ação, vocês neste momento têm 10% da ação, da empresa, desculpem. Se a empresa, entretanto, retirar 2 ações do mercado, vocês continuam com uma ação, neste momento só há 8 no mercado, e vocês são detentores agora de 1,25% da empresa. Ou seja, vocês, simplesmente por terem a ação na mão durante os tais 5 anos, 2016 para agora, e eles por terem retirado uma parte da empresa, vocês com apenas uma ação, são donos de mais porcentagem da empresa. Faço-me entender. Espero que isto aqui seja claro. Se não for claro, lá está. Há uma caixa de dúvidas. Estejam à vontade para a usar. Eu não vou agora responder, mas no final faço questão de responder àquilo que houver. Mas, de facto, a empresa beneficia então as pessoas que compraram ações da empresa em 2016, porque agora são donos de uma maior parte da empresa. Onde é que eu posso encontrar essa informação? Aqui no Income Statement. Aqui é o número de ações em 2017, aqui é o número de ações em 2019. Neste caso está a decrescer. Tá bem? Ou seja, apesar de lá estar serem apenas 3 anos, e eu idealmente procuro sempre os tais 5 anos, esta empresa tem sinais positivos, no meu entendimento, está bem? Na minha opinião. Tem sinais positivos porque há aqui um crescer da receita, há um crescer do lucro, há um crescer daquilo que eles levam para casa, há um decrescer das ações. Ou seja, comprando uma ação em 2017, são donos de mais percentagem da empresa do que são hoje na altura em 2019, quando este settlement foi criado. Espero que isto aqui esteja a ser claro. Caso não esteja a ser claro, no final não me importa absolutamente nada de voltar a repetir, para que seja claro para toda a gente, para que todos possam sair daqui com as dúvidas respondidas. Mas vou passar então ao próximo slide. O balanço património. As informações que eu tenho aí à direita são apenas informações adicionais àquilo que eu vos vou explicar. O balanço património é quando a empresa diz exatamente quanto dinheiro é que tem, quantos ativos é que tem e quantas dívidas é que tem. Porque lá está, é como eu vos digo, não há problema, as empresas têm todas elas dívidas. O problema ocorre, na minha opinião, quando as dívidas são superiores àquilo que a empresa consegue pagar. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Convém sempre que o valor total de ativos, total assets, este valor aqui, seja superior às dívidas totais. Neste caso, é um bom sinal, ok? Mas mais importante que isto, na minha opinião, é o total de ativos correntes. O que é que são ativos correntes? Ativos correntes é o capital que é facilmente tornado em dinheiro. Ou seja, coisas que, por exemplo, inventário, que é facilmente tornado em capital, ou dinheiro mesmo, ou ativos semelhantes a dinheiro. E eles explicam tudo aqui, ou seja, cash, neste caso cash significa dinheiro, inventory significa inventário. Isto aqui é todo o capital que eles consideram fácil de tornar em dinheiro real. E totaliza então os 89 mil, neste caso. Nas total liabilities, current liabilities são as dívidas correntes, ou seja, aquilo que eles vão ter que pagar em breve, num curto espaço de tempo, estão aqui. Então, o meu interesse é sempre que este valor aqui seja superior a este valor aqui. Porque significa que se toda a gente hoje quiser que a empresa pague as dívidas, eles facilmente conseguem pagar as dívidas e não há problema nenhum e sobra capital. Ok? Isto para mim é um sinal de uma boa balance sheet, um bom balanço património. Um sinal muito positivo seria, e há muitas empresas em que isto acontece, seria este valor aqui ser superior ao valor total das dívidas. Ou seja, significaria que eles, com o capital que têm em mão, ou seja, com aquilo que eles conseguem facilmente tornar em dinheiro, conseguem pagar todas as dívidas, quer as dívidas de longo prazo, quer as dívidas de curto prazo. Isto para mim é muito importante e é um sinal de um balanço de património muito, muito forte. Ok? Novamente, há uma coisa que não esteja a ser claro, é mandar a mensagem para as perguntas e eu faço questão de responder.
Passando então ao próximo balanço. É o fluxo de caixa. Só um segundo. No fluxo de caixa, eu considero que é importante duas coisas, que são à base da mesma. A primeira é o crescimento do dinheiro disponível. Ok? E como é que nós sabemos qual é que é o dinheiro disponível? Ou free cash flow, como em inglês se chama. Sabemos isso ao pegar neste valor do Cash from Operations, este valor aqui, que neste caso, usando este exemplo de outubro de 2020, é 7.618 e subtraímos este valor, ok? Ora, pegando na diferença, voltamos a fazer a mesma coisa aqui e temos o crescimento, ou seja, desde outubro de 2016, aqui já tem os tais 5 anos que eu vos falei, desde outubro de 2016, houve, neste caso, um decréscimo no dinheiro que eles têm disponível. Ora, dinheiro que eles têm disponível para quê? Perguntam vocês, e muito bem. Dinheiro que eles têm disponível para comprar ações de volta, pagar dividendos e para comprar outros negócios. Ok? Muito bem. Então, vamos imaginar que uma empresa tem um dividendo de 4%. Ora, se o dividendo for de 4% e assumindo que eles pagam, por exemplo, 7 bilhões, porque neste caso estes 7 aqui são bilhões, podem ver aqui, isto aqui é tudo em milhões, se eles pagarem 7 bilhões em dividendos, isso não é sustentável. Porque não têm capital e vão ter que se endividar para recompensar os investidores. Não é então um modelo sustentável. Isso para mim seria logo uma grande, um grande sinal negativo e que eu já nem teria mais interesse em analisar a empresa. Porque não tinham capacidade para pagar o dividendo que se prometem a pagar. Ou seja, das duas uma, ou baixam o dividendo e o valor da ação vai crescer, que é a atitude sensata, ou endividam-se para poder pagar o dividendo e não baixar a ação. Que não é uma atitude muito sensata, mas provavelmente seria aquela adotada que é aquela adotada por muitas empresas. Quer isto dizer, este valor aqui é muito importante, lá está, para garantir que a empresa toma conta do investidor. Ou seja, toma bem conta do investidor. Ou seja, é com este capital que eles vão pagar dividendos para recompensar o investidor por continuar a ser investidor da empresa. É com este capital que eles vão comprar ações para recompensar o investidor por continuar a ser investidor da empresa, como já vimos anteriormente. E é com este capital que eles vão comprar outras empresas para poderem expandir o negócio deles, para depois mais capital existir. Portanto, se isto aqui não for positivo, se o cash flow, se o free cash flow não for positivo, na minha ótica é muito negativo, por estas razões que acabei de explicar. Está bem? Depois, para podermos perceber mais ou menos como é que seria a market cap ideal, ou seja, a capitalização de mercado ideal que eu vos falei há pouco, que vos ia explicar. Então, faríamos uma média destes 5 anos, ou seja, este menos este, mais este menos este, mais este menos este, fazer a média dos 5 anos e pegar no valor da market cap, dividir pela média destes 5 anos, se esse valor, isto que estamos a calcular, é o price to free cash flow, aquilo que nos está aqui a aparecer, se esse valor for inferior a 20, numa empresa de crescimento, ou seja, uma empresa que tenha estado a crescer a sua receita, a crescer o seu lucro, a crescer aquilo que leva para casa, a decrescer as ações, numa empresa destas, se for inferior a 20, está perfeito, é um sinal comprador. Antes de terminarmos, gostaria também de vos mostrar aquilo que teria sido caso vocês tivessem investido $1000 há 10 anos atrás. Por exemplo, investido $1000 na Netflix, teriam neste momento $51.000, ou praticamente $52.000. No entanto, nem todas as ações cresceram e isso é representado ali pela General Electric. Aqui, caso não saibam qual é esta empresa, os tais $1000 estariam neste momento valorizados em 490. Isto aqui é para vos explicar um pouco dos riscos também que existem nos mercados financeiros. E
e no investimento no geral. Existe sempre o investimento de crescer o nosso capital. Mas também existe a possibilidade forte de investirmos numa empresa e depois termos o retorno que a Netflix neste momento já deu. Então, e perguntam vocês, se uma empresa conseguir todas estas métricas que eu vos disse, é uma empresa que se deve comprar? A resposta é talvez, ou não até. Isto aqui apenas vos separa das empresas que vocês consideram que possam ser boas para comprar e para continuar a analisar, porque esta análise que eu vos fiz não é suficiente, não é o máximo que vocês precisam de fazer para fazer a compra de uma empresa. Isto aqui apenas vos separa aquelas que vale a pena continuar a investigar de todas aquelas que não valem de toda a pena. Ok? A ideia, então, lá está, é encontrarmos razões para não investir numa empresa e, falhando a grande maioria destas métricas, é, na minha opinião, uma razão para não investirmos nessa empresa. Ora, se a empresa acerta todas, não quer dizer que no futuro continue a acertar todas. Eu preciso, depois de fazer uma maior análise, preciso de ler sobre a empresa, preciso de ler o 10K, preciso de ler o 10Q, que são documentos que eu a seguir já vos posso mostrar onde é que vocês podem ter acesso a eles, mas são documentos que explicam em detalhe aquilo exatamente que é a empresa, como é que a empresa funciona e vão explicar tudo. Isto aqui são documentos de cerca de 200 páginas e são documentos anuais, portanto seria um por ano por todas as empresas que vocês estariam a pensar em comprar, que naturalmente nunca deve ser apenas uma. Porquê? Porque caso falhe uma, caso numa empresa vocês estejam incorretos, há sempre existe sempre todo o resto da diversificação que foi feita. E caso, lá está, e acertando todas as empresas, acertando todas as métricas que eu vos disse aqui, é um muito bom sinal é um muito bom sinal comprador. Mas não é o suficiente para que vocês possam colocar o vosso capital na empresa ou colocá-lo todo ou até uma parte. Vocês precisam de continuar a fazer pesquisa e precisam continuar a fazer investigação sobre aquilo que a empresa é e para onde é que a empresa vai, para onde é que a empresa está a ir. E lá está, essa pesquisa é feita pelo 10K, que eu já vos posso dizer. No entanto, se continuarem a achar que isto tudo é demasiado trabalho para vocês, porque lá está, são documentos de 200 a 250 páginas que vocês devem, de facto, ler, porque explicam em detalhe tudo aquilo que vocês precisam saber sobre a empresa, desde os riscos, como é que eles fazem negócio, como é que eles fazem quais são as perspectivas para o futuro, explicam tudo lá. E todos estes documentos, já agora posso-vos também acrescentar, todos estes documentos são públicos para as empresas que são negociadas no mercado financeiro da Bolsa. Todos eles são públicos, podem aceder a tudo isso. Se continuarem a achar que tudo isto é demasiado trabalho para vocês, então existe, lá está, e recordo-vos a possibilidade do copy trading, onde vocês vão estar a lucrar com pouco ou nenhum conhecimento de mercados financeiros. Nessa altura, a solução é sempre o copy trading, porque das duas uma, ou se faz uma análise muito bem feita uma empresa para podermos colocar lá o nosso capital, ou então deixamos isso para quem o faz, e neste caso estaríamos a falar dos master traders, as pessoas que fazem disto a sua vida. E lá está, e não tem mal nenhum em não querer ter este tipo de trabalho, querem apenas o retorno, querem apenas o rendimento, mas lá está, mas aí teriam sempre de ir por uma via de copy trading. Falando um bocadinho mais aqui sobre a teletrade. A corretora utiliza o MetaTrader, não sei se todos conhecem, é uma ferramenta, é uma plataforma muito utilizada. Todos vocês podem fazer depois o download carregando aqui, depois carregando no. Esta é uma imagem retirada do site, desculpa, esta é uma imagem retirada do site, depois carregam aqui no símbolo do Windows ou no símbolo do sistema operativo que vocês tiverem. Depois, explicar-vos também aqui um bocadinho, há pouco já vos tinha mencionado, nós temos grupos exclusivos a clientes. Eu vou-vos agora mostrar um deles e dizer-vos também, dar-vos nota de que nós temos lives todos os dias às 9 da manhã e às 2h30 da tarde. Às 9 da manhã na abertura do mercado europeu e às 2h30 da tarde na abertura do mercado americano. Estas lives são apenas exclusivas a clientes. É claro que se
vocês tiverem interesse, à semelhança da Masterclass, que já vos disse há pouco, e aproveito para recordar, se vocês tiverem interesse em participar na Masterclass a título experimental apenas uma vez, não há problema, contactem o gestor que vos trouxe aqui, ou o gestor que vos trouxe aqui, contatar-vos-á amanhã, e não haverá problema, com certeza, em vocês participarem na Masterclass de amanhã, das 6 às 7, a título experimental, com o nosso analista sénior, Frederico Aragão Moraes. Está bem? Temos também o grupo Telegram, que vos vou mostrar agora. Vou passar agora a mostrar. Está aqui. É este mesmo. Espero que estejam todos a continuar a conseguir ver. Aqui estamos, lá está, a fazer aqui alguma publicidade, por assim dizer, ao webinar que todos vocês estão neste momento a assistir. Aqui falamos um bocadinho das notícias, do que é que se passa nos mercados, mais um pouco de notícias, mais um pouco de notícias, para que vocês todos possam estar presentes e conscientes daquilo que é o mercado, mesmo as pessoas que estão em copy trading veem só para terem uma ideia daquilo que está a passar no mercado. Temos clientes que são médicos, advogados, e não têm o tempo que nós temos para olhar para mercados financeiros, não é o trabalho deles, mas leem sempre aqui estas notícias que nós vamos colocando aqui para poder ter uma ideia exatamente daquilo que está a passar no mercado. Aqui a explicar as lives, como eu vos disse ainda agora, notícias, e depois também fazemos uma série de análises de empresas. Por exemplo, aqui lá estamos a fazer uma análise da JD.com, explicamos a nossa análise, qual é que é o argumentário para fazer isso. Análise de Forex, está bem? Aqui neste caso o NZD com o CHF, análise técnica e análise fundamental. Aqui mais uma análise para a Forex, mais uma. Portanto, vamos dando aqui uma série de trabalhos para que vocês possam ir acompanhando o mercado e tirar aqui algumas ideias das nossas análises. No entanto, não é a mesma coisa ver assim rápido, como eu estive a fazer, estive a apresentar isto de uma forma rápida, e ver de facto com os vossos próprios olhos. Portanto, eu encorajo-vos a todos, a título experimental, pedirem ao gestor que vos trouxe aqui e dizerem que gostava de participar no grupo Telegram, e ele com certeza conceder-vos-á esse privilégio a título experimental. Também temos outros grupos, temos grupos de Facebook, o nosso grupo de Trading Room e o nosso grupo de Covid-19. Está bem? Vamos lá também postando conteúdo diariamente, a explicar-vos então como é que está o mercado, o que é que está a passar no mercado. Por último, deixo-vos aqui então os tais 15 minutos que vos falei. Não sei bem que horas são, mas teremos de certeza tempo para responder a maior parte das perguntas que vocês tenham. Portanto, estejam à vontade. A caixa de perguntas há de estar no vosso ecrã e é fazerem as perguntas todas que tiverem para fazer, para que fiquem todos esclarecidos daquilo que foi hoje o dia e o webinar. Ok, tenho aqui uma pergunta, não consigo ver. Ok, Paulo Silva. O senhor Paulo está a perguntar se a margem de lucro dos Master Traders será sempre superior a 10%. Não, não é sempre superior a 10%. Isso aí é uma coisa que vocês depois podem ver. Eu, inclusive, posso fazer agora aqui faço essa parte, não faz mal nenhum. Eu faço aqui uma apresentação do site no instante, onde vocês vão poder ver a margem que o trader cobra de comissão. Aqui vocês vão poder fazer, já vou exatamente à sua já vou fazer a resposta à sua pergunta. Vou só aqui fazer uma apresentação do site no instante. Aqui é onde vocês vão poder ver a comparação dos três tipos de contas que nós temos. Também temos Standard, NDD e Sharp SN. Estão aqui as suas características. Depois vocês podem ler isto com calma. Basta virem a teletrade.pt, está bem? Trading e depois comparação de contas. Aqui vocês vão poder ver os nossos spreads. Carregando aqui, por exemplo, para ir aos pares de Forex, e vão poder ver os spreads que nós temos atualmente. A parte da educação, lá está, é os webinars que vocês estão a participar. Aqui é uma apresentação aqui da equipa. As análises que nós fazemos, temos também um calendário económico, onde vocês vão poder perceber exatamente o que é que vai influenciar o dia de hoje, ou o dia que vocês estiverem a ver, e com o seu nível de importância.
E o que é exatamente, qual é que é a previsão, qual é que foi o anterior a este e qual é que é o real. Então, tem aqui, depois também dá para ver o amanhã, dá para ver a semana atual, temos aqui uma série de conteúdos. Depois, aqui na questão do partner, é onde nós vos podemos, é a tal questão dos afiliados, onde vocês vão poder ter o tal rendimento extra, trazendo-nos amigos, trazendo-nos familiares, vocês considerem que são, que têm interesse nos mercados financeiros e em negociar, é a partir daqui, depois vocês podem explorar um pouco melhor e aquilo que é mais importante em todas as corretoras, as licenças e regulação, como vos disse, SISEC, MiFID, e depois vindo aqui abaixo Portugal, também somos regulados por todas estas entidades, mas em Portugal, que é onde nós estamos, visitar o site e dá para vermos então aqui na CMVM Teletrade. Está bem? Depois dá para lerem isto se tiverem interesse nisso. No copy trading, que era exatamente aquilo que o Sr. Paulo me estava a perguntar em relação à comissão dos traders. Depende, lá está, depende muito. Por exemplo, carregando aqui no Zanagot, como exemplo apenas, dá para ver aqui o nível de risco dele, ok? É de 1 a 5, sendo que 1 é o menor, o 5 é o maior. E dá para ver aqui em baixo o drawdown, dá para ver a perda média diária, lucro médio diário, e aqui em baixo, aquilo que o senhor me está a perguntar, a comissão do trader. 10% neste caso, ou seja, neste aqui, por exemplo, não é superior a 10%. No entanto, há traders que cobram menos, está bem? Há traders que cobram menos, há traders que cobram mais. O máximo dos máximos é 40%, no entanto, eu tenho a ideia que não há ninguém que cobre esse valor. Mas esse aí é o máximo dos máximos permitido. Mas repito, tenho a ideia que não há ninguém que cobre esse valor. Mas eu sei que há pessoas que cobram 7, há pessoas que cobram 5, então é uma questão de depois vocês virem aqui, pesquisarem e tentarem perceber exatamente qual é que é o trader que vocês mais vos interessa, caso o copy trading seja a ferramenta que vocês desejam utilizar. Carregando aqui, aparecem muitos mais e assim sucessivamente. Há uma grande paleta de traders. Depois também podem vir aqui por perguntas frequentes para o trader, neste caso para serem master traders, e aqui explicar como funciona, que de certo explicará melhor do que eu expliquei, é aqui a explicação. Ok. Ok, está aqui o senhor Germano está-me a perguntar quais são as melhores bolsas para investir. Bom, isso aí depende de tudo, lá está, do estilo de investidor que o senhor é. No entanto, para mim, pessoalmente, que eu mais gosto é a bolsa norte-americana e de facto seria essa sempre que eu recomendava. Ok, está aqui mais uma pessoa a perguntar-me para ter acesso aos lives do Telegram temos que ser membro e como se tornam membros. Não têm que ser membros, têm que ser clientes, ok? E podem ter acesso, como eu já tinha dito há pouco, podem ter acesso às lives. Se pedirem ao gestor que vos vai amanhã ligar, com certeza amanhã alguém vos ligará aqui por parte da Teletrade. Podem pedir a essa pessoa, a esse gestor. Gostaria imenso de participar nas lives de Telegram durante esta semana, por exemplo, e o gestor com certeza vos dará a resposta indicada. Ok, tenho aqui uma pessoa a perguntar-me qual é que é o mínimo para investir. Bom, nós na corretora nunca falamos em mínimos. O que nós falamos sempre, e falamos com os clientes, então é exatamente isso que eu vos vou dizer a vocês, é que é importante que invistam sempre o máximo possível sem que vos cause transtorno financeiro. Ou seja, não faz sentido investir qualquer valor que vocês vão precisar no curto prazo, ok? Apenas capital que vocês não vão necessitar no curto prazo e, como tal, não há problema de estar parado a render para vocês, está bem? Ok, tenho aqui mais uma pessoa a perguntar-me pelas regulações. Pronto, eu vou voltar a mostrar só para que não haja dúvidas. Indo
ora bem, indo ao nosso site, portanto, teletrade.pt ou teletrade.eu/pt, a coisa é a mesma coisa. Depois carregam aqui empresa, licenças e regulação, carregam em licenças e regulação e vão ver então aqui a nossa regulação toda, está bem? Eu já mostrei isto há pouco, mas é assim que chegam às nossas reguladoras, está bem? Está aqui uma pessoa a perguntar se existem custos no depósito de capital e na abertura de conta. Não, a resposta é não, não existe custo absolutamente nenhum. Tanto no depósito como no levantamento, não existem custos de manutenção, não existem custos de depósito, custos de levantamento, não existe nada dessas coisas, está bem? Eu estou a ver aqui bastantes mais perguntas, mas também já faltam 5 para as 7 e eu ainda tenho aqui uns processos para terminar. No entanto, todas as perguntas ficam registadas e eu vou-vos ligar amanhã a todos, lá está, como vos disse, eu ou o gestor que vos trouxe aqui, vamos vos ligar amanhã e eu amanhã faço questão de responder a todas as perguntas. Infelizmente agora o tempo está a acabar. Isto aqui também não é um assunto que se cubra em apenas uma hora. Não é com uma hora que vocês vão ficar prós dos mercados financeiros, nem pouco mais ou menos. Mas de facto é um bom começo e fizeram todos muito bem em aparecer. Espero que tenham todos gostado e lá está. Qualquer dúvida que haja amanhã também se pode esclarecer via telefone, está bem? Com licença e obrigada.